Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouco como é o fluxo de trabalho no Gira, tá? Acho que essa apresentação serve tanto para gerente de projeto quanto as pessoas que estão mais na execução, para elas entenderem o que elas estão vendo ali e como elas vão trabalhar com isso no dia a dia, tá? Eu entrei aqui em Projects e peguei Bridgestone como referência. Eu estou vendo a visualização do projeto no estilo Kanban, que são essas colunas com cards que eu posso mudar facilmente de status, né? E diferente do Trello, a gente mudou um pouco os status aqui. Eles são os mesmos para todos os times. Então, Blocker, Always On, Análise, To Do, In Progress, Internal Approval, Client Approval e Done. Normalmente, o gerente de projeto vai criar essa tarefa para análise, e dependendo de quem for esse gerente de projeto e quem é a próxima pessoa a mexer numa tarefa, ele vai mover para To Do. Como eu mostrei no vídeo de pessoas mais de execução, o Kanban delas começa nesse status de To Do, né? Ou Always On ou Blocker, mas enfim, ela só vai ter visibilidade da tarefa quando a tarefa entrar em To Do. Ela não vai ter visibilidade da tarefa se essa tarefa estiver em análise. Quando entrar em To Do, ela vai se preparar para fazer. Quando ela for começar, ela pode mover esse card para In Progress, tá? Como a gente fazia no Trello. E depois que ela terminar de trabalhar e finalizar essa entrega, ela pode mover para Internal Approval, que aí o supervisor ou o gerente de projeto daquele projeto vai aprovar e vai dar seguimento nela para outras demandas, tá? Porque o Kanban da pessoa que vai executar geralmente só vai até Internal Approval. Então, se está em aprovação com o cliente ou se está concluído, ele não vai precisar ter essa visibilidade, isso fica por conta do gerente de projeto. Outra coisa que eu vou mostrar aqui é um pouco essa organização de tarefas e subtarefas. No Gira, a gente ganhou um nível estrutural a mais, que é esse da subtarefa. E isso facilita a nossa organização. Então, esse Kanban aqui, ele está mostrando tudo junto, tanto as tarefas quanto as subtarefas. Como é que eu posso identificar cada coisa? Bom, tem duas formas. Quando eu tenho essa tag colorida e eu vejo que essa caixa branca está mais larga que as caixinhas que estão abaixo dela, significa que essa caixa é a tarefa dessas subtarefas. Então, que essa tarefa de gestão do projeto tem outras pequenas tarefinhas dentro. E que essas pequenas tarefinhas podem estar destinadas a uma pessoa, ou duas, ou três, depende de como tiver a organização dessa tarefa em si. Outra forma de eu identificar a tarefa é que as subtarefas sempre ficam alojadas embaixo de um headerzinho de tarefa. Então aqui eu não tenho aquela caixinha com uma tag colorida, mas eu tenho essa referência aqui da tarefa, de onde estão saindo essas subtarefas. Isso é uma numeração que o Gira cria automaticamente. Então, eu tenho BS 104 com uma subtarefa de BS 103, porque ela provavelmente foi criada na sequência. Mas eu também tenho BS 124 com uma subtarefa da tarefa 103, porque eu demorei mais, criei outras coisas na frente e acabou ficando nessa numeração, certo? Então, isso ajuda a identificar essas coisas, pode ajudar em diversos momentos, de diversas formas. Se eu clicar aqui para vocês, numa subtarefa de redes sociais, por exemplo, vocês vão ver que eu tenho o descritivo dessa tarefa, subtarefa, que eu vou ter que executar, certo? E aqui, logo antes, eu tenho a tarefa. E aí eu consigo ver pelo descritivo da tarefa, enfim, histórico, né? Aqui, todas as subtarefas que foram criadas relacionadas àquela tarefa. Então, isso aqui é tudo que a gente está entregando em junho de redes sociais para a Bridgestone. E, na verdade, a gente se organiza dessa forma porque o volume de posts aqui é muito grande, mas cada cardzinho desses equivale, em média, a 3 ou 4 posts, tá? Porque é o que a gente faz por dia e a gente optou por fazer cada subtarefa ser por dia, né? Então, por exemplo, esse é o post do dia 9, mas ele tem uma versão Instagram, uma versão WhatsApp, Telegram e outra versão de WhatsApp, que ainda precisam ser construídas. Na verdade, são 4 tipos de post que esse daqui tem, tá? Então, tem muita coisa aí que eu tenho que observar quando eu vou fazer uma tarefa. Pensando que eu estou na subtarefa, então eu vou usar principalmente o descritivo para entender o que eu tenho que fazer. Eu posso anexar aqui os arquivos de referência para alguém iniciar uma tarefa.
E aqui eu mudo o status. Então, se eu for iniciar, eu posso colocar em progress por aqui ou pelo Kanban. A data de entrega, que fica de trás para frente, a gente ainda não conseguiu mudar isso. Aqui, o assign é quem vai executar aquilo, para quem aquilo está aparecendo no Kanban, e quem vai ser notificado quando essa pessoa fizer essas alterações. E aí aqui a gente tem o time tracking, que diferente do Trello, ele não tem como você dar play e ele registrar seu tempo. Você precisa colocar isso manualmente quando você termina. Então, você terminou a tarefa, você clica aqui no reloginho e coloca quanto tempo você gastou sempre nessa caixinha da esquerda. E aí o tempo tem que ser em dias, horas ou minutos, conforme está indicado aqui, né? O D para dias, o H para horas e o M para minutos. E aqui na coluninha da direita eu tenho time remaining. Esse time remaining eu não mexo, ele é um tempo estimado por quem está planejando a tarefa e eu só vou consumindo aquele tempo. Aí aqui, por exemplo, vou logar que eu gastei nessa tarefa, só para ter um exemplo, 2 horas e 30 minutos, tá? A gente indica usar o tempo numa fração múltipla de 15, então 2 horas e 30, 2 horas e 15 ou 2 horas e 45, para facilitar o cálculo do total do dia, tá? Para facilitar que a gente consiga se organizar. E porque realmente, às vezes a gente está gastando um tempo lendo aquela mensagem e, tipo, a gente não considera, então a gente dá uma gordurinha ali para arredondar esse tempo e facilitar essa organização, tá? Porque eu começo o processo de eu começar uma entrega, na verdade, começa quando eu já abri o Gira para ler aquilo, né? É o tempo que eu gasto no dia a dia mesmo para me preparar para aquela tarefa. Ele tem que ser considerado ali. Então, esse sistema é para dar uma ajudada nessa consideração, tá? Não só o tempo que eu sento para executar, de fato, tipo, porque a gente precisa desse ler, ter esse entendimento, e às vezes isso toma mais tempo do que a gente imagina, dependendo da complexidade do projeto, né? Bom, aí eu venho aqui, eu posso mudar a data, posso colocar um dia anterior ou hoje, por exemplo. Não preciso me preocupar tanto com o horário. E aqui eu posso colocar um descritivo do que eu fiz mesmo, para ficar registrado depois e ajudar se alguém precisar ver a documentação daquela tarefa. E eu dou um save. Aí se eu descer aqui embaixo, embaixo do descritivo, eu vou ver que tem essas abinhas aqui, ó. Tem uma abinha de comment, uma abinha de history, uma abinha de work log. Então, comment toda vez que tem orientações para a pessoa que está fazendo. History com tudo que foi feito de alteração nesse subcard. E work log é o tempo logado. Então, a Júlia lançou um tempo, eu lancei mais um tempo. Eu posso vir aqui e editar meu tempo. E aí vocês vão ver que o time remaining vai mudar, porque eu descontei um tempo que eu não gastei do previsto, certo? Eu também posso deletar meu tempo se eu precisar, e ele vai voltar, vai restaurar o time remaining original. Ok. E aqui, então, essa forma de usar, de mudar os status, de lançar as horas, isso é igual para qualquer perfil de usuário que a gente tenha nessa plataforma hoje, tá? O importante é as pessoas tentarem, mesmo as pessoas que são gerentes de projeto, tentarem colocar o tempo que elas gastam, elas terem uma subtask de gestão daquela demanda, porque a gente acaba gastando bastante tempo, às vezes, fazendo esses follow-ups, ajudando as pessoas a terem entendimento claro do briefing, e esse tempo deveria entrar nessas considerações todas, né? Até porque a gente depois gera um relatório e consegue ver exatamente em que subtarefas foi trabalhado, o que gastou muito tempo, a gente consegue detectar problemas, às vezes, com o cliente por conta de ter essas coisas bem classificadas, tá? Então, aqui fechei para dar essa explicação da subtarefa. Então, acho que isso é o básico que as pessoas têm que ter entendimento para usar o Gira no dia a dia, né? A preocupação com o status em que a demanda está, de colocar no Kanban correto para a pessoa saber o que ela tem que fazer e para o gerente olhar e bater o olho e saber que essas tarefas aqui estão sendo executadas pelo Flávio agora. Ou por quem quer que seja, né? Conseguir bater o olho e saber, ó, está em progresso. Se eu ver alguma coisa interna, uma approval, e eu sou responsável de mandar isso para o cliente, vou bater o olho nessa coluna e vou saber, agora é a hora que eu tenho para mandar isso para o cliente.
e aí eu mandando isso para o cliente, isso pode ter um retorno que é ou uma alteração, e aí eu começo o fluxo de novo, como a gente fazia no Gira, ou finalização dessa entrega, eu coloco para done, tá? O Always On a gente criou pensando que algumas demandas não são temporárias, elas têm um prazo maior, e elas ajudam a gente no dia a dia a fazer manutenção de alguma coisa. Então, por exemplo, essa tarefa aqui é uma tarefa de gestão de projeto de Bridgestone, que envolve várias pessoas do time de Bridgestone que ajudam nessa parte da gestão. Então, tem tanto reunião com o stakeholder, quanto reuniões internas do time, atualização de cronograma e de régua de comunicação, ou fazer gestão, relacionamento com os ídolos, né? Ou documentação de alguma coisa que seja necessário. Elas não estão vinculadas a demandas específicas, elas estão aí para atender o projeto como um todo e melhorar a comunicação do time e a comunicação com o cliente, enfim. Então, são demandas que ficam em Always On, elas nunca vão sair dessa coluna, para sempre que eu precisar eu vir aqui e poder lançar meu tempo. Várias vezes também elas não vão estar direcionadas para um usuário específico, como essas de reunião, então elas não vão aparecer naquele filtro personalizado que a gente criou para indivíduo, porque elas não estão no meu nome direto. Então eu teria que vir aqui em Bridgestone e procurar essa tarefa na coluna de Always On. Por isso que eu sempre sugiro a gente criar uma pastinha no nosso navegador de favoritos, com os ícones, os acessos rápidos para o Gira. Então, o que eu fiz aqui, mais ou menos, eu salvei uma pastinha aqui no meu Chrome com Gira e coloquei os links que eu acesso mais para ter um acesso rápido sempre que eu precisar, tá?